Olá, eu me chamo Ionari Benevides. Eu estou aqui para gravar um vídeo sobre radicais, certo? Então, inicialmente, para a gente iniciar nesse assunto sobre radicais, eu trouxe aqui um exemplo de uma raiz cúbica, que é a raiz cúbica de 8. E aqui nós temos uma raiz quadrada, que é a raiz quadrada de 25, certo? Então, o que seria essa raiz cúbica de 8? Vocês podem imaginar um cubo, porque nós estamos se referindo aqui a uma raiz cúbica. Então, de onde vem essa expressão cúbica? É exatamente de um cubo. Então, quando a gente quer saber a raiz cúbica de 8, a gente quer saber, na verdade, qual seria a altura, o comprimento e a profundidade de um cubo onde o seu volume fosse 8, certo? Então, como é que a gente vai achar esse número? Qual é o número que eu faço aqui, ó? A altura vezes o comprimento vezes a profundidade desse cubo e vai nos dar o número 8, certo? Então, esse número seria o número 2. Ou seja, 2 ao cubo é o mesmo que 8. Então, quando a gente quer saber a raiz cúbica de 8, nós estamos, na verdade, perguntando qual número ao cubo vai resultar 8. Então, esse número é o número 2, que a gente mostrou aqui através deste cubo, certo? Então, aqui seria, na verdade, 2. E aqui, a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é representada desta forma, certo? Aqui é como se fosse o número 2, já que a gente está falando raiz quadrada, né? Então, por que raiz quadrada? Porque essa raiz aqui representa um quadrado, onde a área desse quadrado é igual a 25. Então, qual seria o lado de um quadrado cuja área é 25? Que valor deveria ser multiplicado por ele mesmo, ou seja, ao quadrado, para resultar esse 25? Então, aqui deveria ser 5 desse lado e 5 desse outro, porque 5 vezes 5 é exatamente 25. Então, quando a gente está falando raiz quadrada, a gente está perguntando que número ao quadrado vai dar esse que está aqui dentro da raiz. Então, esse número é o número 5. 5 ao quadrado é 25. Por isso é importante, quando a gente está estudando radicais, ter primeiramente, né, alguma noção de potenciação, porque vai ser muito necessário. Aqui, para a gente encontrar esse 2, nós temos que saber que 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que vai resultar 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. E aqui, quando a gente quer a raiz quadrada, a gente tem que pensar que número ao quadrado vai dar o 25 aqui. Então, seria o número 5. Agora, vamos aos termos. Os termos. Esse número aqui, ó, nós vamos chamar ele de índice. E o número que está dentro do radical, nós vamos chamar de radicando. Aqui, quando a gente tem a raiz cúbica de 8, o 3 é o índice, enquanto o 8 é o radicando. Então, vamos para a definição. Vamos considerar o número n, com n maior que 1. A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão
Então, essa daqui é a expressão que representa de forma geral uma raiz, um radical, certo? Onde esse n tem sempre que ser maior que 1, certo? Pode ser 2, pode ser 3. E esse a aqui é um número real. Então, a gente diz que a raiz enésima de um número real a é indicada por essa expressão. Em alguns livros também a gente vai ver que a raiz enésima de A será igual a B. Certo? A gente vai ver mais na frente quando a gente estiver estudando as propriedades. Então aqui eu coloquei a raiz enésima de A, onde n será o índice e o a aqui será o radicando. Então, nós temos o primeiro caso. Nós vamos separar em dois casos, certo? Um, quando o índice for par, e o outro, quando o índice for ímpar. Primeiro caso, quando o índice n é par. Quando o número real a, quando esse número que está aqui dentro do radical é positivo, ou seja, ele é maior que zero, e o n, o índice, é um número natural par diferente de zero, então par diferente de zero, o n pode assumir valores como 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. A expressão, a raiz enésima de A é igual ao número real positivo B. Certo? Então, nesse caso aqui, em que o índice n seja um número positivo e par diferente de zero, então nós dizemos que essa raiz enésima de A é igual a B. Será igual a B. Onde esse B elevado a n é igual a A. Com B elevado a n sendo igual a A. Então, vamos citar um exemplo. Por exemplo, se fosse a raiz quadrada de 16, certo? Aqui seria um índice positivo e par, né? Porque quando a gente fala da raiz quadrada é como se aqui existisse um 2. E 2 é par, só que a gente não coloca esse número 2, certo? Porque a gente já entende que isso aqui é uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Pois 4 ao quadrado, né, ó, esse 2 aqui é o mesmo 2 do índice aqui, como a gente tinha na nossa propriedade. Esse resultado elevado ao número que está no índice vai ser igual ao radicando. Então, será igual aqui a 16. 4 ao quadrado é 16. Certo? Só que nós temos também outra importante observação deste caso. Então, continuando ainda no primeiro caso, onde o índice n é par. Outra observação a se fazer: quando o número real a é negativo, ou seja, a é menor que zero, e n é um número par diferente de zero, a expressão não é definida no conjunto dos números reais. Então, quando a gente estava se tratando aqui da raiz enésima de A, onde esse índice aqui é par, diferente de zero, a expressão não vai ser definida no conjunto dos números reais, certo? Quando aqui for um número real negativo, certo? Se fosse, por exemplo, o menos estivesse dentro da raiz. Então, não tem no conjunto dos reais um número negativo que ao quadrado resulte em um número negativo. Vamos ver. Se eu tivesse menos 4 ao quadrado,
e mais 4 ao quadrado. Nesses dois casos, menos 4 ao quadrado é o mesmo que menos 4 vezes menos 4, que seria menos com menos, mais 16. E aqui, quando a gente tem mais 4 ao quadrado, é o mesmo que mais 4 vezes mais 4. E mais por mais também vai dar mais. Então, nós não teríamos, por exemplo, uma expressão qual a raiz quadrada de menos 16. Eu já testei o menos 4 ao quadrado e vi que deu positivo. Da mesma forma, eu vi que o mais 4, 4 positivo ao quadrado, também vai dar positivo. Então, não existe no conjunto dos números reais um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, um número que ao quadrado resulte em um número negativo, como a gente queria aqui. Isso vale o quê? Quando n é par, certo? A gente está falando de um índice par. Então, aqui nós dizemos que não é definida no conjunto dos reais. Lembrando que aqui nós estamos falando de raiz quadrada e o índice é par.